Após contrair uma doença terminal, ele morreu, mas recebeu uma segunda chance de Deus para recomeçar no novo mundo. E como One's Overpower, recebeu um corpo imune a doenças e uma ferramenta mágica. Bora para um recap incrível desse anime, galera. Vou fazer essa parte e em breve estarei postando a segunda. Deixarei o nome dele na descrição. E galera, estou com a meta dos 10 likes por vídeo e na luta pelos 1000 inscritos. Então se inscreve no canal aí e deixa o seu like para eu trazer vídeos cada vez mais incríveis para vocês e com uma melhor qualidade. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Após uma vida completamente miserável, Macho Hiraku morre aos 39 anos e se encontra diretamente com Deus. Deus explica para ele que erroneamente deu uma vida miserável para nosso prota e que para recompensá-lo, lhe dará uma vida nova e feliz no mundo totalmente diferente. Em seguida, Deus pergunta para ele como ele gostaria que fosse sua nova vida. Nosso prota responde que gostaria de ter um corpo imune a doenças e viver uma vida pacífica como fazendeiro, pois esse era o seu sonho. Depois disso, Deus não somente realiza os seus desejos, mas com a ajuda do Deus da Agricultura, lhe concede uma ferramenta agrícola divina. Dando play em sua nova jornada, nosso prota se surpreende com seu corpo novo, totalmente saudável e até rejuvenescido. De cara, ele percebe que está num lugar isolado e mesmo com seu corpo saudável e imune a doenças, começa a pensar em coisas essenciais para garantir a sua sobrevivência e o quanto a ferramenta divina de agricultura é realmente magnífica. Porém, ficar perambulando numa floresta desconhecida pode ser algo um pouco perigoso. Então, nosso prota parte em busca de um abrigo e logo encontra o lugar perfeito perto da maior árvore que ele conseguiu avistar, decidido por enquanto que ali construirá sua base. Nosso protagonista percebe que precisa dar um jeito de conseguir água, pois apesar de ter andado todo esse tempo na floresta, não conseguiu encontrar nenhum rio. Então ele simplesmente decide cavar, e com a ferramenta mágica de agricultura, ele nem sequer sente cansaço. Após garantir a sua água e o seu cantinho, nosso prota começa a dar uma ajeitada no seu novo AP. E ele percebe o quão poderosa é a ferramenta mágica, pois ele pode cortar as árvores, arrastar os troncos, separá-las em toras e moldá-las como bem entender, sem qualquer grande esforço. Porém, depois de todas essas atividades, ele acaba perdendo um pouco a noção do tempo, pois já estava anoitecendo. Mas ele faz um buraco no tronco daquela grande árvore para passar a noite. No dia seguinte, nosso prota retoma suas atividades, e depois de um tempo, a fome começa a bater, quando de repente, uma espécie de coelho do mal tenta atacá-lo, mas nosso prota tanca fácil, e ainda por cima, garante o seu almoço. Daí depois disso, ele decide construir um local para fazer as suas necessidades. Após tudo isso, nosso protagonista começa a preparar o solo para dar início à sua plantação. Porém, após arar o campo, ele lembra que não tem absolutamente nada para dar início ao seu plantio, nem sementes, nem mudas. No dia seguinte, nosso prota se depara com uma grande surpresa. Vários brotos começam a aparecer em suas fileiras de plantio, e tudo isso graças à ferramenta mágica de agricultura. Depois disso, para proteger a sua plantação dos coelhos do mal e outros bichos que tentem invadir, nosso protagonista passa os próximos dias construindo uma cerca em volta da sua nova morada. E quando eventualmente era atacado, usava a carne dos bichos para se alimentar. Com o passar do tempo, os brotos foram crescendo mais e mais, e o nosso prota conseguiu finalmente construir uma cabana para passar as suas noites com mais tranquilidade. Num certo dia, nosso protagonista se depara com 2 cães feridos do lado de fora da sua base e decide dar um pouco de carne para eles, de um javali que virou almoço ao tentar invadir sua base mais cedo. De repente, a cadela começa a sentir fortes dores, e o nosso protagonista percebe que ela não somente está grávida, mas está prestes a dar à luz. E como ali não é o melhor dos lugares para deixá-los nessa situação, ele decide levá-los para dentro da cabana. No dia seguinte, nosso protagonista foi ver como estava a situação e se depara com 4 filhotinhos saudáveis. Com o passar do tempo, os cachorros resolveram permanecer ali, e o nosso protagonista resolve deixar a cabana exclusivamente para os cães morarem com seus filhotinhos, construindo outra para ele. Com o passar do tempo, os cachorros se demonstram leais ao nosso prota e o ajudam caçando animais e até fazendo patrulhas. Daí, como agora eles vão ficar morando ali, ele decide dar nome para eles. O macho ele decide chamar de Kuro e a fêmea de Yuki. Após isso, o deus que errou ao considerar uma vida de pecador para o nosso prota resolve observá-lo para ver como ele estava indo em sua nova jornada. Após verificar, ele percebe que mandou nosso prota para uma floresta cheia de monstros terríveis, digna de ser chamada de Floresta da Morte. E mesmo que ele queira mudar isso, não pode mais, pois a esse ponto interferir na vida de uma pessoa é contra as regras. Enquanto isso, nosso prota desfruta dos poderes da sua ferramenta mágica de agricultura. Ele descobre que se imaginar as plantas que ele quer cultivar enquanto prepara o solo, elas são automaticamente semeadas. Além disso, tudo que é semeado cresce extremamente rápido. Como forma de agradecimento pela sua nova vida, nosso prota decide construir 2 estátuas para os deuses que o reencarnaram, sendo uma delas para o deus agricultura. Mas uma coisa vinha o incomodando.
incomodando, e era o fato dele não ter nada para temperar sua comida, já que até então ele estava apenas fervendo ela para comer. Mas para dar uma diversificada na sua alimentação, ele decide plantar algumas frutas. Depois disso, nosso protagonista inicia algumas atividades com os cães, desde tirar um momento para brincar com eles, como até fazer uma exploração na floresta. E explorar a floresta com os cães fica muito fácil, já que com eles nosso prota pode andar grandes distâncias sem se perder. Graças a isso, nosso prota encontra um rio e cava um caminho para que a água corra até sua casa, sendo essa sua mais nova fonte de água. Todas essas atividades fazem com que nosso prota prospere mais e mais em sua nova vida e expanda ainda mais os campos de plantação. Com o passar do tempo, o inverno foi se aproximando e o nosso protagonista começa a pensar em formas de se proteger do frio. Ele até tenta utilizar a pele dos coelhos para tentar se proteger, mas fedem demais para ser usados. Percebendo a situação do nosso prota, seus cachorros lhe apresentam uma enorme aranha. Essa aranha fofa e super gente boa consegue produzir tecido, sendo isso tudo que o nosso protagonista precisava para poder se proteger no inverno, pois ela produziu roupas e vários outros tecidos para ele se aquecer. Assim como fez com os dogs, nosso prota nomeia a aranha. Ela agora se chama Zabuton e passou a morar na grande árvore, sendo batata sua comida favorita. Durante o inverno, nosso protagonista começa a refletir que já faz um tempo que ele não fala com alguém e que, apesar dele não entender muito bem, estava se sentindo um pouco sozinho. Após o fim do inverno, os filhotes de Kuro e Yuki, que já estavam grandinhos, resolvem deixar o ninho e seguir os seus caminhos. Porém, eles retornam depois de alguns dias, mas não sozinhos. Aparentemente, eles partiram em busca de parceiros. Dessa forma, não somente o número de cachorros aumentou, mas o de aranhas também, pois em seguida Zabuton aparece com um monte de filhotinhos fofinhos. Num certo dia, Zabuton começa a tocar o alarme e nosso protagonista acompanhando seus cachorros para ver do que se tratava. Chegando no local, o nosso protagonista se depara com uma pequena garota. Daí, quando ele se aproxima para tentar ajudar, a garota se aproveita da situação e lhe dá uma mordida no pescoço. Ao fazer isso, suas roupas são completamente restauradas e a garota fica com a aparência de adulta. Depois de fazer isso com o nosso prota, os cachorros partem para cima dela e lhe dão uma baita de uma surra novamente. Em seguida, ela explica que sugou o sangue do nosso protagonista apenas para recuperar as suas forças e que, devido ao uso excessivo de energia, ela não conseguiu manter a forma de suas roupas e nem a sua forma adulta. Diante dessa situação, nosso prota resolve oferecer a quantidade que for necessária de sangue para que ela possa recuperar as suas forças. Depois de ajudar a garota a recuperar suas forças, ele leva ela para conhecer a sua casa e ela fica completamente maravilhada com as plantações do nosso prota. Nesse meio tempo, a garota se apresenta para ele como Lulucy e ela é uma vampira. Lulucy estava fazendo uma pesquisa sobre plantas medicinais e, ao ouvir falar da floresta onde nosso prota mora, achou que essa floresta poderia ser de grande ajuda em sua pesquisa, até o momento que ela foi atacada pelos monstros. Em seguida, para poder pesquisar mais sobre as espécies de plantas, ela pergunta se não poderia fazer algumas visitas de vez em quando para ele. Porém, nosso protagonista não quer de jeito nenhum ficar sozinho novamente e começa a pedir para que Lulucy passe a morar com ele. Vergonhosa com essa pergunta repentina, ela rebate e pergunta para ele se ele não se importava dela estar sendo caçada e tudo mais. Porém, nosso prota diz que nada disso importa. Toda vergonhosa, ela aceita a proposta. Em seguida, nosso protagonista parte para cima dela todo feliz. No dia seguinte, o Lulucy aparece em sua forma mais jovem e ela diz que manteve essa forma para que nosso prota não vá doidado para cima dela novamente. Após isso, Lulucy ajuda nosso protagonista a iluminar os cantos da sua casa e em seguida eles vão almoçar. Ela pergunta para ele por que ele não usa sal em sua comida e nosso protagonista diz que simplesmente não tem sal. Em seguida, ela mostra para ele onde conseguir sal e nosso protagonista se espanta por não ter reparado isso antes. Depois de um tempo, Zabuton toca o alarme novamente e, ao verificar, nosso protagonista se depara com outra garota. Após ajudá-la, a garota reconhece a Lulucy, mas antes que ela perceba, os cachorros partem para cima dela novamente. Após essa doideira toda, eles escolhem um lugar mais tranquilo para poder conversarem. Chegando na casa do nosso protagonista, Lulucy o apresenta como seu marido e, em seguida, a garota se apresenta como uma anja chamada Tia e que estava na floresta justamente atrás da Lulucy. Aparentemente, Lulucy havia causado alguns problemas na cidade, inclusive manchou a honra de um nobre e depois fugiu. Depois de bater esse papo, Lulucy muda de assunto e chama a Tia para vir morar com eles, apresentando em seguida a fazenda do nosso protagonista e tudo que ela tem de melhor. Depois da Tia desmaiar ao conhecer a Zabuton, Lulucy diz que está quase na hora deles fazerem algumas colheitas e a convida para participar. Depois de colher um pouco de repolho, nosso prota oferece um pouco para a Tia comer e ela fica encantada com o sabor. Após colherem diversas coisas e voltarem para dentro da casa, Lulucy insiste para que a Tia passe a morar com eles, pois ela não daria conta de tudo sozinha. No dia seguinte, eles fazem diversas atividades na fazenda do nosso protagonista. Ele explica para a Tia que não expandiam ainda mais os seus campos, pois já estava operando em capacidade máxima, pois se os campos fossem maiores do que já são, eles poderiam não dar conta
de comer tudo que era colhido. Depois disso, eles se deparam com alguns filhotinhos. Aparentemente, os filhotes de Kuryuki tiveram agora seus próprios filhotes. E como a família deles já estava se tornando extremamente grande, nosso protagonista resolve construir um novo lugar para eles morarem, muito maior que o anterior. Em seguida, ele também vê alguns filhotinhos da Zabuton, e agora é a vez deles partirem e seguirem seus rumos. Depois disso, a tia diz que ela precisava sair para resolver algumas coisas. Passando alguns dias, ela retorna e traz junto um exército de elfas. Ela explica que todas essas elfas estão em busca de um novo lar, pois a sua terra natal havia sido destruída depois de uma grande guerra. Nosso protagonista, com seu grande coração, diz que não há nenhum problema em elas morarem ali. Porém, eles precisariam construir um lugar muito maior para que todos pudessem morar. Após isso, todos começam a trabalhar em uma nova casa. E as elfas se demonstram extremamente competentes para essas tarefas. E o nosso protagonista admite que elas são muito melhores do que ele quando se trata de construção. Depois de um tempo, a casa ficou pronta. E realmente ficou magnífica, muito melhor que a cabana que o nosso prota havia feito. O que, de certa forma, deixou ele um pouco emburrado. Por dentro da casa, ela se demonstra muito aconchegante, com direito à sala de estar e 2 compartimentos, um no lado direito e outro no lado esquerdo, que servem como depósitos. Toda a iluminação é feita com magia, sendo que num dos andares estão todos os quartos individuais. Depois disso tudo, nosso protagonista bate um papo com uma das elfas e percebe que elas são bem diferentes do que ele imaginava. Elas são extremamente versáteis e utilizam de diversas formas e estratégias para tentar sobreviver. As elfas são tão incríveis que, como forma de agradecimento por nosso prota ter deixado elas morarem ali, elas constroem uma fornalha para produzir metal para ele. Extremamente agradecido, ele diz que elas são capazes de fazer qualquer coisa, e elas respondem dizendo que em vários anos aprenderam a fazer muitas coisas. Porém, a única coisa que elas não conseguiram fazer foi encontrar um lar e se reproduzir. Em seguida, ele responde que a primeira opção elas já conseguiram resolver. Após um tempo, as elfas pedem permissão para colher um pouco de trigo, pois elas queriam fazer um pouco de pão. Nosso protagonista, é claro, permite sem problema. Ao ficarem prontos, todos começam a se deliciar com pães fresquinhos da hora. Tendo uma conversa à parte com a Lulucci, nosso protagonista pergunta se aquelas terras poderiam ser de alguém antes dele ter chegado. Lulucci responde que provavelmente não é de ninguém, mas que se fosse, poderia ser de um tal de rei demônio. Todo preocupado, nosso protagonista fica com medo e começa a perguntar se não há nenhum problema dele ter construído tudo aquilo. Mas a Lulucci o reconforta e diz que não há problema nenhum e tá de boa. Durante a noite, as garotas conversam sobre como nosso protagonista conseguiu domar criaturas tão poderosas, como os lobos infernais e as aranhas demoníacas. Além disso, estranho ele possuir uma plantação tão fértil em um terreno que não parece ser tão bom para o plantio, e o quanto ele desconhece sobre o mundo em que elas vivem. Enquanto isso, nosso protagonista está tranquilamente em sua cabana moldando alguns copos. É isso aí, galera. Essa foi a primeira parte e em breve estarei trazendo a segunda pra vocês. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar, pra eu continuar trazendo vídeos cada vez mais incríveis pra vocês. Muito obrigado e até a próxima.